Oi, gente! Meu nome é Mari e quero dar as boas-vindas a você que está chegando aqui agora. Este é o primeiro vídeo do canal e eu decidi criar esse espaço porque sempre fui apaixonada por contos de terror, histórias paranormais e de mistérios. A ideia que tive com esse canal é trazer cada vez mais relatos desse tipo para a plataforma, inclusive contando histórias enviadas por vocês, inscritos. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo e quer ajudar e ver esse canal crescer, sua ajuda é super bem-vinda. Deixe o seu like, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Antes de começar, eu queria falar rapidinho sobre o nome do canal. Eu escolhi Rasgamortalha porque, além de achar o nome muito marcante, ele combina demais com o tipo de conteúdo que vamos ter por aqui. Para quem não conhece, o Rasgamortalha é uma lenda popular em várias partes do Brasil. O nome é dado a uma coruja, porque o canto dela lembra o som de um pano sendo rasgado, e por isso muita gente associa ao presságio da morte. Sombrio, né? E é justamente esse clima de mistério e superstição que eu quero trazer para o canal. Aqui a gente vai falar de histórias de terror, casos misteriosos e, claro, também vamos contar a própria lenda do Rasgamortalha em um dos próximos vídeos. Hoje eu começo com um relato muito especial. É de uma amiga minha que já cansou de me contar essa história desde que eu ainda era uma criança, aconteceu com ela há vários anos. É uma história real, bem sobrenatural, que mexeu muito com a família dela na época. Lembrando que nesse primeiro relato eu criei algumas imagens para tentar ilustrar melhor a história. Espero que gostem. Caso queiram mandar seus relatos, vou estar deixando um e-mail na descrição do canal que podem estar enviando seus relatos para serem lidos por aqui. Também deixe claro no início do relato de vocês se posso ou não estar dizendo o nome de vocês no relato. Então se prepare, apague as luzes e venha comigo nessa primeira história. Entre. Se tiver coragem, você está prestes a atravessar um portal para a escuridão, onde cada palavra esconde segredos e cada som pode ser o último que você ouve aqui. O medo não é apenas contado, ele é sentido, ele respira ao seu redor. Prepare-se para mergulhar em mais uma noite de mistério e horror. Seja bem-vindo a Crônicas do Rasgamortalha. Oi, meu nome é Duda. Não precisa se preocupar com os nomes, pois já troquei todos. Essa história aconteceu há uns 20 anos, quando eu ainda era criança, com cerca de 7 anos de idade. Eu e minha família fomos morar em outra casa, pois a nossa estava passando por uma reforma grande, que duraria quase um semestre inteiro. A casa em questão havia sido adquirida através de um presente que minha avó me deu, pois na época ela presenteou cada neto com uma quantia em dinheiro, e nossos pais decidiram investir em imóveis, já que éramos todos crianças e os imóveis ainda não eram tão caros. De início, era muito legal estar em uma casa nova, já que sempre havia vivido no mesmo lugar, mas não demorou muito para tudo virar um horror. Começou com coisas bobas, por exemplo. Eu ser atingida por frutinhas quando sentava na varanda à noite, e o estranho era que elas pareciam vir de lugar nenhum. Não tinha vento, e o som que faziam quando batiam no chão era seco, como se fossem jogadas com raiva. Eu também comecei a ter um pavor estranho de dormir sozinha no meu quarto. À noite, o ar parecia mais denso, e o silêncio se estendia de forma opressiva, sem falar do frio dentro daquele cômodo, mesmo sendo época de calor. O medo era tanto que passei a dormir com meus pais. A coisa foi evoluindo, e logo começaram outras atividades estranhas. Fitas sendo cuspidas, com as faixas desenroladas do videocassete, a televisão mudando de canal sem ninguém mexer, animais e minha família começaram a adoecer. Febre sem explicação, cansaço constante e sempre uma sensação estranha, difícil de explicar, como se sempre houvesse uma presença em todo lugar, especialmente no meu quarto. Parecia que algo me observava dos cantos ou até mesmo debaixo da cama. Às vezes eu sentia um leve peso na cama, como se alguém se sentasse ali comigo em silêncio. Todos achavam que era só impressão por eu ser criança e talvez estar estranhando o novo ambiente. Mas eu sabia que não era só isso. Os primeiros meses se passaram e as atividades não cessavam. Minha mãe e meu pai eram policiais, então passavam a maior parte do tempo trabalhando. E por essa razão, minha mãe decidiu contratar minha prima Solange para ajudar com as tarefas da casa. Ela era responsável pela faxina e por passar as roupas.
e o combinado era que viesse 3 vezes por semana para ajudar na manutenção da casa. No entanto, a coitada não passou nem pela primeira semana. Ela ficava sozinha trabalhando na casa, pois meu irmão estava cursando a faculdade e eu ficava na escola em tempo integral, enquanto meus pais trabalhavam. No dia fatídico, meu pai retornou do seu plantão e estranhou o silêncio na casa, pois sabia que Solange deveria estar em seus afazeres. Ele abriu a porta da frente e logo tomou um susto, pois mal havia entrado e já se deparou com ela desmaiada na porta do meu quarto, com um monte de roupas caídas ao seu lado. As roupas ainda estavam mornas do ferro de passar, e o cheiro de amaciante se misturava com um leve odor metálico, como se algo no ar estivesse errado. Ele a ajudou a recuperar a consciência, e ela acordou apavorada, pálida, com os olhos arregalados e procurando por algo na parede do meu quarto, que só ela parecia ver. Seus lábios tremiam, e ela murmurava palavras desconexas, como quem tivesse emergido de um pesadelo ainda preso ao corpo. Meu pai, muito cético, não deu muita atenção, mas quando minha mãe soube, ficou preocupada e foi buscar ajuda em um centro espírita que frequentava. Segundo o relato de Solange, naquela tarde ela estava levando as roupas para guardar no meu armário e ao chegar na porta do meu quarto e olhar na direção da parede, viu 4 pessoas paradas e olhando para ela, com um semblante de sofrimento e uma aparência terrível. Tinham machucados por todo o corpo, hematomas escuros e cortes abertos como se tivessem sido destroçados em um acidente. Um deles não tinha um dos braços, e todos pareciam meio transparentes, apesar de claramente visíveis. Ela se apavorou tanto com a imagem que acabou desmaiando, e quando recuperou a consciência não havia mais nada. O silêncio ao redor era tão absoluto que parecia que a casa estava prendendo a respiração. Mesmo assim, ela pediu para largar o emprego, pois não queria voltar à casa de jeito nenhum. Minha mãe narrou todo o ocorrido para um dos dirigentes do centro espírita, e ele sugeriu que ela começasse a passar por sessões de desobsessão, um tipo de tratamento espiritual. Além dela, meu pai, minha avó e eu também começamos a ir às sessões, para tentar encontrar uma solução para a situação. Conforme as sessões passavam, as atividades iam diminuindo, como se a casa fosse se acalmando. O ar parecia menos pesado, e meu quarto deixava de ter aquele frio súbito que fazia a espinha gelar. Até que um dia, as tais pessoas da visão da Solange se manifestaram em uma das sessões. Estavam desesperadas, gritando e chorando muito, e queixando-se de muita dor. Suas vozes eram lamúrias profundas, como se ecoassem debaixo da terra. Pareciam confusas, sem entender o que estava acontecendo, mas ainda não compreendíamos o que tinha ocorrido. Um dos médiuns responsáveis, ao final da sessão, perguntou se meus pais sabiam sobre a família a quem pertencia a casa antes de a adquirirmos, e eles sabiam apenas sobre a moça que havia vendido o imóvel. Minha mãe e minha avó ficaram intrigadas com a pergunta e então decidiram investigar. Entraram em contato com a moça que havia vendido o imóvel e perguntaram sobre a razão pela qual ela havia se desfeito da casa e se havia vivenciado algo estranho ali. A moça respondeu que morava lá com a família e acabou revelando que os familiares haviam saído para uma viagem e ela não pôde ir por causa do trabalho. Nessa viagem sofreram um acidente e todos morreram. Ela contou com a voz embargada, como se aquela dor ainda estivesse fresca. Nesse momento, minha mãe e minha avó disseram ter sentido o corpo inteiro se arrepiar, como se uma brisa gelada tivesse passado por dentro de seus ossos, e então entenderam o que ocorrera. Elas relataram a história para o médium que estava conduzindo a desobsessão, e então passaram a lidar com a questão de forma mais assertiva. Entenderam que não se tratava de uma presença ameaçadora, mas sim de pessoas que haviam passado por um trauma trágico e não compreendiam que não pertenciam mais a este mundo. Provavelmente estranhavam a presença de pessoas desconhecidas onde antes era seu lar. Os médiuns então fizeram os encaminhamentos necessários e trouxeram alívio àquelas almas, e nunca mais ocorreu outra atividade paranormal na casa. A atmosfera foi se tornando leve, os cantos do quarto perderam aquela sombra espessa, e o silêncio voltou a ser apenas silêncio. O que parecia uma história de terror, na verdade se tratava de uma triste história de vidas encerradas de forma abrupta. Caramba, gente. Imagina estar sozinho em casa e se deparar com 4 figuras cheias de marcas paradas na sua frente. Eu confesso que teria saído correndo e nunca mais voltava naquela casa. Mas ao mesmo tempo, é triste pensar que eram pessoas presas ao sofrimento do que aconteceu com elas, sem entender que já não pertenciam mais a este mundo. Esse é o tipo de história que deixa a gente arrepiado, mas também faz refletir. E o mais curioso é que eu já ouvi essa história da Duda algumas vezes, e toda vez que ela me contava, eu me arrepiava junto.
porque era nítido ver ela se arrepiar inteira lembrando daquele momento. É uma cena que marca. Não tem como ouvir e ficar indiferente. E vocês, o que fariam no lugar da Solange? Ficariam ou pediriam as contas no mesmo dia? Eu adorei contar essa história como a primeira aqui do canal e vou adorar ver nos comentários o que vocês acharam dela. Se gostaram, deixem aquele like e se inscrevam para acompanhar mais contos sombrios como esse. Toda ajuda é super importante nesse começo.